Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí no nosso canal. O vídeo hoje é muito interessante, então eu já quero pedir para você dar o seu like. Vou esperar você dar o seu like. É claro. Já deu aí? Colocou? Clicou? Fácil. Eu quero que você compartilhe esse vídeo também com algum conhecido, porque eu quero falar sobre um tema do Apocalipse. E você precisa ficar tranquilo que não é uma coisa muito difícil de entender. Na verdade, o Apocalipse é um livro extraordinário, nós devemos estudá-lo mais. O texto que eu quero ler está no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 1, e diz o seguinte: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Muitas pessoas ficam com medo de ler o livro do Apocalipse, mas na verdade é o livro da vitória, aonde finalmente Deus vai acabar com o mal e o seu povo vai de fato descansar. Aqui, neste capítulo 14, nós temos um grupo, podemos chamá-lo de remanescente. Eles estão reunidos no Monte Sião e eles, o profeta João viu, eles tinham escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Nas Escrituras, nome significa mais do que uma palavra que identifica alguém. Representa o caráter. Você pode pensar o seguinte: será que João está vendo um grupo de 144.000 pessoas literais que tem tatuado na testa o nome de Deus o Pai e o nome do Cordeiro, que é Jesus Cristo? Seria um pouco esquisito isso aí, né? O que você acha? Não sei. É? Realmente não sei. Mas você vai perceber que, claro, o profeta está vendo algo que ele precisa depois interpretar o que ele está vendo. É verdade. Nome tem esse sentido profundo, representando o caráter. E até hoje, em muitas culturas, ainda se diz que alguém tem um bom nome, quando o caráter é muito bem visto pelas pessoas. Muitos definem a glória de Deus como uma luz brilhante e inacessível, o que sem dúvida é verdade. No entanto, a glória de Deus é mais do que simplesmente uma exibição visual, é seu caráter. Isso também é verdade em relação ao nome de Deus. Mas aqui voltando para esse grupo que está, João vê um grupo no Monte Sião, os 144.000, o capítulo 14 traz essa explicação. O Cordeiro com os seus remidos, com os vitoriosos. Mas aí você deve se perguntar o seguinte: bom, peraí, o que é esse negócio de 144.000? Bom, o tema do nosso vídeo não é exatamente esse, mas eu vou abrir aqui um parêntese para facilitar a sua compreensão. Você deve pensar assim: bom, 144.000, será que no fim, quando Jesus voltar, só vai ter esse pingo de gente pronta para ser salva? Será? Bom, se você fizer uma leitura mais detalhada ali no capítulo 7, quando fala do selo de Deus, você já tem ali uma referência aos 144.000. E aí tem um ponto interessante. No verso 4 do capítulo 7 de Apocalipse, diz que o número desses selados, 144.000, são de todas as tribos de Israel. E aí você deve se perguntar: uai, mas eu não sou judeu. Não, nada a ver, irmão. Como que eu vou fazer se eu não sou judeu? São 144.000 pessoas que Jesus vai levar, que não vão passar pela morte? Só isso? Como é que é esse negócio aí? Bom, nós sabemos que quando João teve a visão, não existia mais aquele Israel da época de Moisés. E, bom, no fim dos tempos, com certeza as coisas vão estar bem diferentes. Essas tribos nem existem mais. Na literatura apocalíptica, os números eles costumam ter um significado simbólico. O algarismo 144.000, esse número, ele é formado por 12 vezes 12, que dá 144. E então é multiplicado por 1000. E tem uma curiosidade interessante. Na Bíblia, o número 12 funciona como símbolo da igreja. No Antigo Testamento, 12 são as tribos do povo de Israel, o povo que Deus escolheu para libertação, para ensinar a sua lei. No Novo Testamento, também é o número da igreja.
edificada sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Portanto, 144, 12 tribos vezes 12 apóstolos, representa o que podemos chamar de totalidade do povo de Deus no tempo do fim. Não um grupo seleto, separado do corpo de Cristo, mas um grupo de elite, podemos dizer assim, que vão passar por uma experiência única. Os 144 mil, formados por 12 mil pessoas de cada uma dessas 12 tribos, é uma representação do povo de Deus no fim dos tempos. Vale lembrar também que Israel tinha unidades militares de 1000 soldados, era muito comum isso. Portanto, isso é uma figura militar, podemos assim dizer. Podemos notar que, ao falar do povo de Deus, na iminência da grande tribulação, o Apocalipse utiliza essa linguagem bélica. Os 144 mil são retratados como um exército que segue o modelo do antigo Israel ao sair para a guerra. Como mencionado nas cenas de batalhas do Antigo Testamento, uma unidade militar básica do exército de Israel era normalmente composta por 1000 homens. Então, 144 mil consiste em 12 tribos, ou seja, 12 unidades militares de 1000, totalizando 144 mil soldados simbólicos, né? Soldados de uma batalha espiritual que ninguém nunca travou, que vai ser realmente, no fim dos tempos, um tempo de angústia tal qual nunca houve. Bom, voltando aqui para a questão do nome, se você acredita que 144 mil é um número simbólico, não pode ser só esse número de salvos. Eu sei que tem muita gente que não liga para as coisas de Deus, mas tem muita gente que está se despertando para as verdades da Bíblia. Quando você vê que esse grupo de remidos, que o capítulo 7 chama de 144 mil de cada tribo de Israel, mas lembre-se que quando João tem a visão, já não tem essas tribos. E João está enxergando o fim dos tempos, também não vão existir. Eles estão andando, seguindo o Cordeiro, que é Jesus Cristo, ali no Monte Sião, o lugar especial do descanso, da salvação. Eles têm o nome de Deus o Pai e o nome do Cordeiro, que é Cristo Jesus, em sua testa, demonstrando que eles têm identificação com Deus e a salvação agora é uma realidade para eles. Seria esses nomes literais, gravados como uma tatuagem, né? Negócio meio esquisito. Bom, o nome do Criador escrito na testa do remanescente não se trata de letras escritas no corpo, como alguns aí gostam de tatuar até a cara, né? Porque as modas aí estão cada vez diferentes, né? Mais diferentes ainda. Realmente. Isso não é uma questão de letras escritas, literalmente. É uma questão simbólica de demonstrar, possuir o caráter de Deus, uma mente como a mente de Cristo. Os remidos seguem o Cordeiro, um coração transformado, refletindo desta forma na própria vida seu amor e seu caráter. Quando somos atraídos para perto de Deus, inevitavelmente passamos a amá-lo por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Deus se descreveu a Moisés quando entregou ao seu servo uma segunda cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição de seu caráter. Da mesma forma, os que têm o nome de Deus, como descrito aqui em Apocalipse 14, verso 1, são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus. A profecia de Jeremias, citada em Hebreus, descreve essa experiência. Hebreus capítulo 10, no verso 16 e 17, diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Que expressão do evangelho extraordinária, não é? Embora a lei seja refletida em nossa vida, precisamos que nossos pecados sejam esquecidos. Deus, quando nos perdoa, Ele se esquece daquilo que fizemos. Eles não são mais lembrados, são jogados no fundo do oceano. O nome de Deus é seu caráter. Os salvos vão possuir o seu caráter, vão seguir a Cristo nesta vida e vão vencer esta batalha final. E finalmente vão poder se encontrar com seu Senhor e Salvador. Meus queridos, a lei é uma transcrição do caráter de Deus.
Os que estão no Monte Sião amam o Senhor. Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Esse amor pode se manifestar em várias situações da vida, inclusive na obediência à sua santa lei. Nós sabemos que somos salvos pela graça, unicamente pela graça de Deus, não pela obediência da lei por obras, não. A lei tem a sua importância, pois mostra o nosso problema. Quando percebemos que estamos longe do ideal de Deus, devemos buscar sua graça para poder obedecê-lo da forma correta. Eu quero ler 3 versos que estão lá no livro dos Salmos, Salmo 119. E são versos interessantes, pois exaltam a lei de Deus. O maior capítulo da Bíblia fala dos 10 mandamentos. E aqui, no verso 97, o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No verso 115, diz assim: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. E no verso 165, está escrito o seguinte: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Que Deus abençoe você, e que você busque na sua jornada espiritual cada vez mais se parecer com Cristo. Clame ao Senhor para que Ele transforme o seu caráter, para que você possa estar pronto quando as provações mais severas chegarem. Cada dia é uma batalha. Não devemos nos preocupar com o amanhã, pois Deus vai cuidar de todos nós. Siga o Cordeiro aonde for. Um grande abraço e até a próxima.